Olá, pessoal. Então sejam muito bem-vindos aí a mais um programa aí, mais um Pode Conectar, um oferecimento do Conectar Hub, esse espaço aqui lindo, maravilhoso, que fica na Rua das Andradas, 1234, aqui em Porto Alegre, 15º andar. Pessoal, hoje a mesa tá cheia aqui, hein? Bah, eu acho que é a primeira vez do podcast que eu faço com 4 pessoas, né? Mesa cheia, mesa de peso aqui, né? Com uma marca que me parece bastante jovem, né? E também com muita coisa para compartilhar com a gente, né? Então vamos lá. Luísa, seja bem-vinda. Bora. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos e contar um pouco, né, da trajetória aí que a gente vem fazendo. Eu trabalho na Numeric, que é uma consultoria de inovação, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Show de bola. O Rômulo? Então, prazer, pessoal. Sou o Rômulo da Mark. Muito feliz de poder trocar um pouco de ideias aqui com vocês, contar como foi esse período aqui no Conectar Hub e um pouco do que vem por vir, né? Fernanda? Prazer, gente. Eu sou a Fernanda da Mark. E, cara, eu tô muito feliz de estar aqui trocando com vocês. O programa foi incrível. Mais contente ainda que a nossa co-host aí, a Luísa, que nos acompanhou em todo esse processo. Responsabilidade. Show. Sempre, né? Sou o Roger, sou o CEO da Orne. Na Orne a gente tem um ecossistema de negócio com mais de 17 startups em diferentes estágios de ideação, pré-seed, seed, um monte de coisas por aí buscando investimento. Vamos lá então, pessoal. E nesse episódio aí a gente vai falar bastante sobre essa marca, sobre esse pessoal aí que acabou participando também do programa de aceleração, né, que aconteceu aqui no Conectar Hub. E aí, Luiz, eles se comportaram direitinho? Como é que foi? O que eu vou dizer? É startup de destaque, né? Acho que deu bom essa participação. Mas, bom, acho que foi uma das startups, assim, que mais teve engajamento, assim, em termos de resultados, né? Não é à toa que também foram a startup de destaque, é um consenso, né? Não só de Luísa de Numeric, mas de todos os atores envolvidos, né, no programa, desde as pessoas, né, aqui do Hub, do Cindy Lojas, né, as próprias pessoas da Numeric. Então, com certeza, foi uma participação muito diferenciada. Que legal. A gente acompanhou nas redes sociais, aí teve vários destaques, né, o pessoal bem ativo nas redes sociais. E queria entender um pouquinho mais como que foi participar desse programa aí, Rômulo. Cara, foi sensacional, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente pensa em inovação, né, a gente pensa em hubs de inovação, programas de aceleração, cada um tem a sua particularidade. Então, por exemplo, poxa, o Cindy Lojas é quem está mais perto do varejo, porque está próximo aqui, não só por estar no centro aqui, né, que é o coração do varejo, mas, poxa, está super perto do lojista. E para quem é startup, para quem trabalha com inovação e quer conhecer esse público, como é o dia a dia, os desafios, não tem lugar melhor. Então, até um parabéns para a Numeric de entender, poxa, o grande diferencial do programa de aceleração do Conectar Acelera é estar perto desse lojista, é entender, ir para dentro da loja, é conversar com os times que trabalham lá e ver como que isso depois realimenta as startups, né? Como que isso ajuda a trazer novas soluções para o dia a dia ficar mais simples. Com certeza, assim, a gente participou de alguns programas, mas nada se compara ao Conectar Acelera, justamente por essa proximidade com os lojistas. Então, todas as startups que trabalham focadas em comércio, cara, vem pra cá que vale a pena. Sim, bacana. Eu imagino que aqui a conexão sempre com o lojista, com o varejo, ela é um ênfase aqui do Conectar Hub, porque ele te coloca a validar na prática os desafios que, eu tinha uma certeza muitas vezes, aí você foi lá e tu viu que não era bem assim, ou você simplesmente validar a sua ideia, que não era o caso, vocês já estavam fazendo alguns testes anteriormente, você já tinha o cliente, fala um pouquinho assim da marca em números. Não, a Mark já estava em operação aí e a gente fez tudo, enfim, até agora em capital próprio. A gente acredita que o melhor dinheiro é do cliente. Então, desde o dia zero, a gente estava atendendo clientes, né? Mas, diferentemente do início, em que a gente atendeu muitos clientes de outros estados e depois vindo para atender Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu, em especial, eu caminhei aí todo o centro, Independência, batendo de loja em loja para conversar com os lojistas, tentar entender um pouco mais os desafios e ter essa troca, né? Porque aí é o aprendizado, porque a gente está fechado no escritório, desenvolvendo, trabalhando, e é diferente quem está com a barriga no balcão. Mas, imagina, os lojistas aí, naquela correria, chega uma louca lá e diz: oi, tudo bem? Eu posso falar contigo? Eu tenho uma startup. O que é startup? Tipo, cara, quem é, entendeu? Então, tinha alguns que me recebiam, realmente tinha, mas dá pra contar nos dedos.
E participar aqui do programa fez com que a gente estivesse do mesmo lado da mesa que esses lojistas. E o crescimento da marca, o desenvolvimento da marca, depois de participar, meu Deus, assim. Então, foi muito legal por isso, assim. A gente agora sim tá com mais força no Rio Grande do Sul. Antes a gente só tinha clientes mais de outros estados. E também como não... tem as redes sociais, tem o WhatsApp e tal, mas essa conexão próxima, tu visitar a loja, tu conversar com os funcionários também, e não só, ali online, dá uma visão completamente diferente. A Luísa estava comentando nos bastidores que foi uma startup que aproveitou bem o programa, aproveitou mesmo. Mas fala um pouquinho para nós o que a Mark faz, o que vocês fazem, qual é a solução de vocês? Então, a marca ela começou com uma missão que, ela, por um lado, é muito simples, né? Que é resolver o dia a dia do pequeno e do médio comércio. Porque o que acontece? Ninguém abre um negócio pensando, eu quero passar o dia fazendo planilha, quero ficar bipando um monte de coisa, organizando caixa. Emitindo nota fiscal. Emitindo nota fiscal. Só que o que acontece? Muitas vezes acaba sendo isso a maior parte do dia. E a gente entende que, dessa forma, os negócios não vão crescer, não vão tirar todo o seu potencial. Então, a Mark veio para atuar nisso, para simplificar essas partes que não trazem diferencial para os lojistas, para os comerciantes, automatizar isso, para ele ter mais tempo, ter mais recurso e também muito mais motivação e engajamento do time para conseguir entregar as suas diferenças. Então, por exemplo, né? Uma experiência aqui do Conectar, a gente estava conversando com o Carlos Klein da Via Condote, ele disse, cara, no dia a dia, né, todo dia vou ter o meu operador aqui de caixa, que ele vai ver quais peças precisam para as outras lojas, para cada uma vai emitir uma nota de saída, depois vai mandar para outra loja todas essas peças, na outra loja vai o outro caixa pegar, emitir todas as notas de entrada para ir começar o dia. Então, você vai considerar que ele ficava praticamente 1 hora por funcionário por dia, por sede. Então, a gente mostrou para ele, cara, olha como é que dá para fazer. Tu pode enxergar todas as tuas lojas ali com 2 cliques e já trocar de um lugar para o outro com toda a emissão fiscal feita. Então, o que acontece? A gente está trazendo muito mais tempo, né, para o lojista com essas automações do dia a dia e que daí o time dele vai ter mais tempo para atender o cliente. Porque, né, até falando um pouco mais, hoje todo mundo fala, no caso do Omnichannel, né, que tu tá onde o cliente está, tu fazer aquilo que o cliente prefere. Só que para isso precisa de tempo de pessoas. Porque o grande diferencial do pequeno e do médio é ter as pessoas atendendo pessoas. Então, a única forma de conseguir ter o tempo, ter a dedicação e a margem para conseguir atender bem as pessoas é automatizando. Então, a marca ela traz toda uma infraestrutura de comércio para ser o único sistema que aquela loja precisa para ir lá ter tudo automatizado, tudo bem feito, toda a parte fiscal, de pagamentos, de coleta e de atendimento do cliente, para ter mais tempo para atender pessoalmente, né? Que bacana, tem bastante coisa. Muita. É que basicamente a gente quer trazer todas essas experiências, todas as ferramentas que grandes players têm para o comércio local, sabe? Porque a gente acredita que só com tecnologia que essas pequenas e médias empresas vão de fato ser competitivas com esses grandes players que estão vindo, nacionais e internacionais, né? E conseguir mostrar, trazer o diferencial delas, porque elas vão ter, com a tecnologia, elas vão ter tempo para focar naquilo que elas são boas e que diferencia elas de grandes aí que a gente já tá cansado de saber, né? E até um ponto interessante é que a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, tem o Observatório da Produtividade. Uhum. Então, no setor do varejo, né, do comércio, a grande empresa ela é 90% mais produtiva por pessoa do que a pequena e a média. Então, como é que tu vai concorrer? Se o outro, para cada pessoa, vai praticamente render o dobro. Então, você vai ver qual que é a diferença entre a grande empresa, a pequena e a média, é a tecnologia e a automação. Então, a gente vê a tecnologia, né, a infraestrutura que a marca traz para o dia a dia do comerciante como uma forma de ter margens melhores, custos menores e também preços mais competitivos. E esse era um dos grandes objetivos, né? Acho que essa fala agora da Fê e do Rômulo, eles complementam muito o grande objetivo do programa, que para além de movimentar, né, o hub, de trazer pessoas para cá, fazer com que esses lojistas venham mais e tenham mais essa experiência de estar aqui presencialmente, era como é que eu vou aproximar as tecnologias, as startups, né? O que é uma startup? Esse termo em inglês, mas o que é isso? Eu não preciso, eu sou pequeno, eu tenho um funcionário, eu, minha esposa, eu, meu marido, meu filho e mais uma pessoa. Não faz sentido eu contratar tecnologias. Esse é o objetivo do programa, é fazer com que essas pessoas
enfim, entendam, enxerguem que sim, que é possível trazer mais tecnologia, trazer mais inovação e produtividade para o seu negócio sem que custe os olhos da cara, né? Como a gente fala. Sem que seja um custo absurdo e que ele não possa pagar. Porque esse custo, na verdade, ele se converte em vendas, ele se converte em produtividade. Então, desde o início, assim, e foi muito bacana, porque a gente teve pelo menos 20 lojistas, né, entre Via Condote, né, Elevato, que participaram das nossas imersões, mas nos matchmakings e outras atividades que nós tivemos. Então, teve mais de 20 lojistas participando das atividades. Então, são 20 lojistas, né, 20 ecossistemas que já têm um pouco mais dessa visão e que vão levar para os seus pares também, né. Então, também essa importância desses programas dentro de sindicatos, né? Gente, é possível, vocês também podem, sabe? Vamos fazer, vai que dá. Então, Não, é bem que isso. o comércio, na verdade, ele tem uma margem apertadinha, né? É extremamente competitivo. Tá ficando cada vez mais acirrada essa competição. E para poder competir, tu tem que ter a tecnologia como aliado. Essa é a verdade. Só que ainda é um setor, assim, bem resistente às mudanças, né? É tipo, eu faço assim porque eu sempre fiz assim e assim que funciona. Só que, cara, tem muitas coisas novas que vão te ajudar muito. Tu não precisa transformar, fazer uma super operação digital para tu usar os recursos do digital para tu ser mais competitivo. Então, acho que a grande sacada desse programa é realmente conseguir aproximar esses dois lados e trazer essa visão para os lojistas, para os comerciantes, para conseguir, de fato, revolucionar o varejo, conseguir o comércio acompanhar as novas tendências, né? Porque é o que mais precisa estar ligado em tudo que está acontecendo. Foi muito interessante o outro episódio do Pode Conectar aqui com o Giancarlo, do Lab Fecomércio, né, do Senac, que, poxa, ele e Peixoto, né, talvez dois dos caras que mais entendam as dificuldades para trazer essa tecnologia para o dia a dia, eles estavam comentando, cara, não tem tempo no dia a dia. Então tem que ser uma coisa simples, palpável. O comerciante precisa entender, cara, como que isso vai me ajudar, como que isso vai acontecer na prática. Isso é uma coisa que muitas vezes fica difícil, porque, poxa, a startup fazendo a tecnologia de um lado está acostumada com algumas palavras, com uma forma de se comunicar, e o lojista com outras. Então, a grande sacada, né, aqui do Aceleração, do Conectar, foi o alinhamento das startups com lojistas. E até acho que o Rod tem muito mais experiência nesse sentido de, poxa, dessa barreira de comunicação, né, que, trabalhando com tanta startup, deve sentir na pele, né? Poxa, como trazer isso pro dia a dia? Como fazer palpável, né? O cara que chega lá, quero só fazer um MVP, nós estávamos até falando num outro episódio, eu quero fazer meu MVP, é tecnologia. Tá legal agora, tá aqui o MVP desenvolvido. Mas agora eu tenho que ir, né, na Independência, falar com o lojista. Não era assim a tecnologia, não ia ficar rico só apertando o botão, não foi bem assim, né? Muito bacana, né? Tem muita coisa legal e eu queria saber como que vocês aproveitaram bem, como que vocês aproveitaram os contatos, a experiência pós, né, o programa de aceleração. Olha, como eu falei, né? A gente conseguiu conversar do mesmo lado da mesa, então, depois de meses caminhando Independência, você entra aí batendo de loja em loja, eu finalmente tive essa receptividade, ter essa troca. E, assim, todos os matchmakings foram super importantes, mas também a visita na loja, né? Nossa, assim, ó, o Romulo tinha comentado antes, a visita que a gente fez na Via Condote do Carlos Klein, a gente conversou tanto com ele quanto com todos os funcionários. Aí o Arthur, que trabalha ali no caixa, ele nos contou as principais dores e que muitas vezes quem gerencia a operação não percebe o quanto tempo que aquele funcionário perde fazendo alguma coisa que poderia ser automatizado e aquele funcionário poderia se dedicar a tarefas que são muito mais produtivas, né? Que tem muito mais valor e que só o ser humano consegue fazer. Então, isso foi fantástico. Na Elevato também foi muito legal, porque eles têm todo um setor para inovação e, conversando com eles, a gente percebeu que eles têm exatamente a mesma visão que a Mark. Então, eles estão ali, acho que umas 10, 15 pessoas trabalhando para, de fato, fazer com que a Elevato tenha tudo unificado, que é exatamente a proposta da Mark, né? Então, foi muito legal, porque, Elevato com a mesma proposta que a Mark. Tipo, cara, a gente tá em sintonia, assim, sabe? Então, foi muito bacana. E até essa questão da sintonia, porque se a gente para pensar, né, por que acaba ocorrendo essa sintonia? Por que as pessoas acabam, entre aspas, descobrindo coisas mais ou menos ao mesmo tempo? Porque são respostas simples. Porque se a gente vai conversar com qualquer lojista, qualquer empresário,
É só olhar. No dia a dia, cara, precisa de 5, 6, 7, 8, 9 sistemas. E daí, quer saber qualquer coisa. Quanto tá custando esse produto? Nem sabe depois onde procurar. Perde muito tempo pulando de uma aba para outra. Então, a solução da Mark, por mais que ela seja complexa para se fazer, uma estrutura que é muito ampla e com muitos detalhes, a proposta é muito simples. É a mesma coisa, tipo, cara, o vendedor tem que ter informação boa para fazer a venda melhor, o administrador tem que entender como as coisas estão ocorrendo e não tem que ficar pulando de aba para aba. Então, é uma questão muito simples, né? E a gente viu que isso os lojistas também enxergam, porque eles também já cansaram de ficar, puxa, por exemplo, vocês trouxeram aqui no Pode Conectar o Rafael da Share. Eles trabalham com um monte de conteúdo, um monte de curso, um monte de qualificação. Não adianta trazer o melhor do melhor de estratégia, de iniciativa, e depois, na prática, o sistema ficar no meio do caminho. Porque às vezes quer implementar alguma estratégia e vê, meu sistema não acompanha. Então, como é que eu faço? Então, a gente entra justamente nisso. Cara, deixar simples para testar e validar o que fica melhor no dia a dia. Bacana, pessoal. Eu queria entender um pouquinho mais algum case ali que vocês fizeram, né? E como que foi os resultados, assim, de proposta de valor ali para esse cliente, para essa pessoa. Então, assim, como o Rômulo falou, a gente tem uma proposta muito de acompanhar o empreendedor, o empresário em todos os estágios do negócio. Então, assim, tem um case que é muito especial, assim, pra gente, entre várias histórias super legais, mas que começaram a empreender lá na pandemia, né? Por necessidade, porque perdeu o emprego. E hoje se encontrou, né? No empreendedorismo, se encontrou, começou, assim, com um produto mais simples lá, um e-commerce, para facilitar o dia a dia. E foi tendo mais tempo para investir em outras etapas do negócio, foi contratando o sistema para influenciadores, foi crescendo, expandindo, tá com loja física em shopping, usando o sistema de ponto de venda integrado com as maquininhas. Então, usa lá direto, faz nas maquininhas tudo. Então, fica tudo muito mais simples. E tá apaixonado por aquilo que tá fazendo, tá crescendo um monte, tá contratando mais pessoas para trabalhar com ela. Uhum. Então, isso é muito gratificante, é muito bacana. Então, tu consegue acompanhar esses empresários, esses empreendedores, desde o momento que eles estão iniciando até, tipo, cara, estão numa expansão, assim, já estão faturando um monte, já tem mais do que uma loja, tem diversas sedes. Então, isso é a melhor parte, assim, porque muitas vezes tu vai contratar um sistema, tu vai num lugar, só que ele serve para aquele teu estágio, né? Aquele estágio. Depois que tu crescer um pouquinho, cara, não, já não dá mais. Aí tu tem que contratar um outro, daí tem que fazer a integração, daí as coisas vão quebrar. E aí beleza, tu cresceu, só que tu não tem, assim, tu não é uma Elevato que tem 11 pessoas lá, 11 cabeças, só num setor de inovação, só para fazer isso. Não! Então, fazendo integrações, conectando com outros sistemas, as coisas começam a quebrar. E é necessário, né? E é necessário. Então, tipo, muito o que a Mark faz é ter todas essas etapas, para ter todos esses momentos como se fosse um Lego para ir acompanhando esse desenvolvimento daquele empresário. Perfeito. Como é que foi Baita lá? analogia, né? Mas, tá louco, cara. E como é que foi ali no link com eles, dessa startup com as empresas, esses mercados? Então, assim, acho que todos os programas, né, assim, por mais que a gente ofereça, né, boas conexões, depende muito sempre das pessoas, né, os atores envolvidos quererem se conectar. Então, esse é um ponto muito importante, assim. Como eu comentei, né, quando a gente fez as rodadas de matchmaking, né, que são as rodadas de negócio, a gente sempre faz um alinhamento, porque, assim, é um momento, de fato, muito rico, assim, e quem geralmente é convidado, quem é convidado e quem geralmente vem para as rodadas de negócio, não é o vendedor que está lá na frente do caixa no dia a dia. É o dono da loja, é o empresário. Então, assim, essa oportunidade também é muito bacana. E aí, a gente trabalha com alinhamento de expectativas das startups que estão nesse momento de rodada de negócio e podendo se conectar com os empresários e empresárias, né, dessas lojas e com esses empresários e empresárias que estão, assim como a startup, né, que está ali no seu dia a dia vendendo e tudo mais e para vir para cá. Então, são 2 horas, assim, super importantes e são 2 horas caras. Também são 2 horas caras do empresário ou da empresária que estão lá vendendo e época de... E a gente ainda terminou o programa finalzinho de novembro, né? Black Friday pegando. Então, que estão lá também fazendo suas estratégias para vender mais. E aí, então, alinhar essas expectativas do lojista que vem ou da lojista que vem. E assim, mas eu não quero contratar nada. Não, eu vou, mas assim...
eu vou só para ver, eu só vou assistir. Não, e aí a startup que quer vender, né? Então, assim, a gente precisa fazer esse alinhamento da startup, tipo, olha, talvez tu não vá vender, mas é uma oportunidade de tu conversar com pessoas, entender quais são as demandas, né? Quais são os desafios dessa pessoa, né? Desse lojista, dessa lojista, e da lojista e do lojista fala assim, olha, tu vai conversar com 7, 8, enfim, vai ser uma rodada de negócios, tu vai conversar com essas startups, elas vão te falar um pouco sobre o produto. Se tu achar que não faz sentido, tá tudo certo. Se tu achar que faz sentido, quer trocar, pega o contato, continua conversando. Porque isso, a gente não pode prometer. O que a gente sempre busca é o match, né? Que a gente fala do matchmaking cada vez mais assertivo. Mas, não, assim, não depende de nós, né? As pessoas criam as suas expectativas. Exatamente. Então, esse é um desafio. E eu acho que a Mark também é uma... Os dois, né? Tanto o Rômulo como a Fernanda, eu acho que são pessoas muito dispostas a ajudar. Tanto que a gente teve um episódio, assim, que teve mais lojistas do que... O que é ótimo, né? Isso é um problema incrível. Tivemos mais lojistas do que a gente imaginou. E aí, então, prontamente, eles se disponibilizaram a se dividir. Então, não ir os dois juntos sempre nas rodadas. E irem separados para que os lojistas não ficassem desassistidos. Porque eles também... Né, como eu comentei, eles param, vêm aqui porque eles querem conversar e não podem vir e conversar com uma startup só. Então é isso, assim, acho que são o perfil de empreendedor que se precisa. Que é a pessoa que tá lá, cara, eu vou te ajudar, eu tô aqui pra te ajudar. E aí tu vai me ajudar como consequência. Mas eu vou demonstrar que eu tenho capacidade, porque aí tu vai entender e vai confiar em mim. Então acho que essa participação, assim, que me chamou muito a atenção, sabe, do perfil deles. Que a soft skill, assim, do empreendedor, assim, ele é algo, é o que move as montanhas, todo o resto se constrói com base na vontade. E percebe-se, assim, do Rômulo, da Fernanda, tanto nas redes, na forma como a gente fala, até nas causas que a gente fez, eles têm essa gana, assim, essa vontade, assim, de crescer. E com integrações, olha, que eu sou da área de tecnologia, então, fazer uma integração, vamos integrar lá com o WhatsApp, assim, né? Tipo, o usuário lá da ponta, facilzinho, barbada, 2 minutos faço, mas não é bem assim, né? É uma coisa, a gente que é técnico, a gente entende que para nós, usuários comuns, parece ser um pouco complexo, né? E essas integrações, principalmente com WhatsApp, Instagram, TikTok, né? Como que tem contribuído assim com essa proposta de valor de vocês? O que acaba acontecendo, né? Voltando até o termo omnichannel, né? Boa. Todo mundo fala, todo mundo faz curso, já fez, refez. Só, cara, como é que funciona na prática? E até então é difícil a gente encontrar qualquer que seja o conteúdo, né, a solução que traga o omnichannel para a prática. E essa acaba sendo a nossa proposta, porque se a gente vai tentar fazer algum omnichannel, né, no dia a dia, atender na rede social, no WhatsApp, na loja física, até o e-commerce, a gente sabe o caos que fica a empresa. Porque acaba sendo um monte de sistema, um monte de janelinha. Então, o que a gente pensou? Cara, vamos botar tudo na mesma tela e aí a pessoa vai ter mais tempo, vai ter mais qualidade, até aproveitando o Cássio, né, da Lemon Go, que veio aqui, eles, cara, a grande sacada é ter os dados estruturados. Então, a gente colocando todas essas integrações no mesmo lugar, óbvio, é um trabalho gigantesco que a gente tem de início, né? Tanto que a marca é uma startup que vai fazer aí 5 anos no próximo ano. Então, é uma startup, né, que já tem uma construção, porque, obviamente, por mais que a solução seja simples, né, para o lojista no dia a dia, a parte tecnológica é muito complexa, né? Então, a gente aproveita, poxa, se a gente conecta com todos esses canais, consegue botar na mão do lojista os dados, poxa, quem comprou agora está no TikTok, eu posso depois mostrar um anúncio para ele. Ou quem foi lá, comprou de mim na loja física, comprou tal tipo de produto, depois acessar o Instagram, mostrar aquilo para ele. Então, a gente aproveita para trazer tudo por ali, conseguir, né, ter essa inteligência com os seus dados e também aproveitar, poxa, estou fazendo uma venda pelo Instagram, se eu mandar um link de pagamento, eu vou perder toda a inteligência do relacionamento. Então, a gente tem os links da plataforma da Mark, né, que são os links de checkout, por exemplo, que, poxa, o vendedor pode ir lá, pode atender super personalizado, bater papo, conversar, mas o linkzinho, ao invés de ser só para coletar o pagamento, já vai passar pela plataforma da marca. Então, tu acaba sabendo o que o cara comprou, quando comprou, por qual canal veio, e depois, no final do mês, tu vai sentar para pensar o teu mês seguinte, tu vai conseguir entender, poxa, aqui eu tô mandando bem, aqui eu tenho que cuidar. Então, a gente vê as integrações muito por esse lado, trazer inteligência sem perder o atendimento humano. Que bacana, né? Que a verdade é que, beleza, o omnichannel é lindo, facilita a vida do cliente, o cliente está no centro, show, mas e a operação por trás? Como é que tá o lojista administrando tudo isso? É um caos.
Se tu tem um monte de sistema, informações dispersas, fica caótico de tu administrar tudo isso e tu quer ser omnichannel, tu quer fazer. Só que tu não sabe onde é que estão os teus dados, onde é que estão as tuas informações e tu não consegue realmente ter excelência em todos os processos. Então, é esse desafio que a gente sabe que é complexo para, de fato, construir, para programar, para lidar, que a gente se propõe a resolver, assim. Assim como grandes empresas têm, assim, todo esse suporte tecnológico, todas podem ter, né? Todas podem ter. Então, é isso que a gente vai fazer, assim. Inclusive, várias ferramentas ali, a integração com o WhatsApp, por exemplo. Cara, a gente sabe que, beleza, tu tem o e-commerce. Só que muitos clientes mandam mensagem no WhatsApp para saber se tem aquele tamanho. Eles vão mandar mesmo assim. Então, tu pode usar todos os recursos da plataforma direto da tela do WhatsApp. Então, tu tem todos os recursos ali. Tu sabe todo o histórico daquele cliente, o que ele comprou contigo, o que ele gosta, o que ele não gosta. Tu consegue já gerar o link de carrinho para mandar por ali. Então, todos os recursos que tu tem na plataforma, tu tem ali na tela do WhatsApp. Então, tu pode fazer esse atendimento muito mais rápido. E tu consegue também, como gestor, né, acompanhar como é que está esse desenvolvimento, como é que está a performance do vendedor ao fazer aquele atendimento. Porque, querendo ou não querendo, todo mundo tem aquilo, tá, será que ele realmente está produzindo? Por que tal o vendedor meu tem muito mais vendas, fecha muito mais do que o outro? O que está acontecendo? Então, se tu tem tudo isso registrado, tem toda a plataforma no WhatsApp, tu consegue fazer esse acompanhamento e conversar com a tua equipe para tu passar insights, para um ajudar o outro, para que todo mundo tenha uma boa performance, bata a meta. Então, todas as ferramentas facilitam muito o dia a dia, né? Pô, eu imagino o desafio que a Numeric teve, tanto com essa, a gente fez também da Alter Vision, né? Pô, são duas startups assim de peso, consolidadas, tem toda uma inteligência e o mercado é amplo, né? Foi o que nos trouxe assim grandes desafios, porque no início do programa, né, quando nos veio a proposta, bom, vamos tocar esse programa, geralmente para programas de aceleração, o que a gente pensa, né? Bom, são startups que estão no início da sua operação, ainda está em fase de validação, e aí faz muito sentido conteúdo online, né? Chamar alguém aqui para falar sobre isso, sobre aquilo. E aí, bom, fizemos, né? A gente começou o programa aí, nós tivemos aí em torno de 50 startups inscritas, aí foi vindo, né, todo o funil de seleção e terminamos com 8 startups já, assim, estabelecidas. Claro, alguma aqui, ajustando ainda uma questão aqui, ajustando uma outra questão lá, mas todas já com seus produtos validados. E a gente, tá, vamos lá. E aí a gente começou, e que bom, né, que são todos empreendedores muito ativos, que dão feedbacks. Eu amo feedback, então, assim, eu adoro ouvir feedback, tô sempre perguntando. E a gente entendeu que, na verdade, esse programa precisava ser adaptado, né? Então, assim, para esse perfil, né, para esse nível de desenvolvimento das startups, não fazia sentido workshop online. A gente até fez, né, uns 2, e aí entendemos, tá, legal, tá na hora de mudar. Vamos sentar, vamos realinhar, e de fato a gente fez. De fato, nós pivotamos uma parte, né, do programa para deixar esse programa muito mais hands-on, que a gente chama, né, muito mais, de fato, ativo, né, não só ouvir, né? É muito importante. Eu acho que o programa também ele tem mentorias coletivas, mentorias individuais, que elas são, sim, importantes, mas não é no intuito de uma pessoa detentora do saber trazer conhecimento. É muito mais no intuito de troca. E a gente foi percebendo que, sim, que essas mentorias fazem sentido, mas quando a gente trabalha só com conteúdos, só não, né? Mas quando a gente tem também conteúdos online, para esse perfil não fazia tanto sentido. Então, a gente acabou trocando para ir, de fato, falar com os lojistas e foi a melhor troca que a gente fez, assim, foi incrível. Ouvindo a Fernanda, o que ela está dizendo aqui, muitas vezes a gente já tem uma das startups que a gente está ajudando no processo de planejamento na parte dos KPIs, que são as métricas lá que você busca. Então, vamos trabalhar numa métrica aqui, o novo lead, por exemplo, o novo cliente em potencial que ainda não é cliente. Então, a gente, ele pode entrar por vários canais. Parece uma métrica fácil, é só olhar no WhatsApp. Não, mas não é, porque tem um cara que te chama no Instagram também. E tem um outro que pode te chamar lá no TikTok. De repente tu pensou, vou fazer o LinkedIn também da minha loja aqui. E aí também tem outro lá no LinkedIn. Então, como que você une, como que você metrifica tudo isso, né? E é um KPI, uma métrica, um número, um dado, né? Extremamente importante, porque esse dado traz lá no fim o resultado líquido que tu teve no mês. Se tu teve lucro, prejuízo por falta de venda, né? Ou pelo menos ajuda bastante nesse sentido. Não, e tu tá falando ainda dos canais online, né? Instagram, LinkedIn e as indicações.
E as indicações de clientes Isso. para outro cliente. A indicação de, né? Comissionamento. Comissionamentos. Então, tem todo um outro universo que complica ainda mais isso. Então, e até para saber se está valendo a pena aquilo que tu tá fazendo. Será que vale mais a pena eu fazer um anúncio no Google ou, de repente, incentivar os meus clientes a indicarem para os seus clientes? Eu pegar um influenciador que muito teve um boom, mas será que está trazendo resultado? Quais produtos ou o que é que traz mais resultado para mim, sabe? Então, tudo isso pode ser uma grande bola de neve, né? Se tu não tem organizado. Imagina, né? O lojista ter várias ferramentas contratadas, independente, né, da integração e tudo mais, e ter esses dados, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Tipo, tá, ok, eu sei que tá performando melhor no Google. E aí, essa já é uma informação. Mas aí, que tipo de publicação eu faço? Como é que eu impulsiono, né? Então, acho que é muito essa questão também que vocês e diversas outras startups também trazem, que é, legal, os dados são esses. E a sugestão é que tu atue, tu parta, né, para um plano de ação dessa maneira. Isso, assim, se eu for, legal, eu tenho essa informação, o que eu faço com ela? Tá, agora eu vou pesquisar. Não, porque eu tô vendendo. Não, porque eu tô indo buscar meu filho na escola. Não, porque eu tô trocando o cadeado da minha grade que quebrou. Então, assim, a gente precisa muito ter esse apoio de legal. E agora, qual é o plano de ação, né? A informação eu tenho, vamos agir. Então... E o que acaba sendo o grande diferencial no dia a dia para os negócios crescerem de uma forma sustentável e durarem muito tempo é a tentativa e erro. Porque, poxa, o papel aceita tudo, a gente pode aprender um monte de técnicas, um monte de estratégias, mas, poxa, cada caso é um caso, cada público é um público, cada cliente é um cliente, cada época é uma época. Só que, poxa, se a gente vai pensar, cara, como que eu vou saber, como que eu vou conseguir testar se eu não medir? E a questão tem coisas que a gente também, antes de testar, já consegue ter uma noção se a gente tem os dados. Porque, por exemplo, quanto custa eu fazer uma venda? Porque daqui a pouco, poxa, tu tá fazendo venda por um canal, tá achando que é legal, mas no final do mês tá perdendo dinheiro. Ou daqui a pouco tá investindo numa campanha de tráfego pago, que pode ser que traga mais retorno, se ao invés de fazer essa campanha, tu pudesse dar só um desconto pro teu cliente e deixasse ele falar para outro cliente. Então, a gente sabendo os números, a gente consegue testar todas essas possibilidades, ver aquilo que funciona e manter, e aquilo que não funciona, abandonar. Então, cada ciclo, né, que vai girar na empresa vai estar melhor, vai estar performando melhor, vai ter a margem melhor, vai estar lucrando mais e vai poder crescer, né? Tem muita coisa legal, né, cara? Nossa senhora. E como tu bem colocou, né, no tratamento de dados, assim, tem muitas formas, muitos casamentos de dados, assim, que você consegue fazer que, com certeza, traz uma vantagem competitiva, traz mais venda e um monte de coisa. Mas, bem, o produto, né, ele é muito voltado à solução entregue como um unificador também, utilizando outras palavras, senão omnichannel. E como que vocês chegaram isso, né? Como que foi a origem, né, dessa solução completa, assim, lá pro cliente? De onde veio esse insight aí? Veio da Fernanda, do Rômulo? Quero entender um pouco das origens, assim, disso. É muito uma construção, assim, tipo... a gente é bastante complementar, assim, bem diferentes, então isso facilita bastante. Então, o Rômulo tem um background em engenharia elétrica, estudo cérebro e tudo mais, eu sou publicitária, então estou sempre em contato com o cliente, então é bem diferente, isso facilita um monte. Claro, muitas vezes dá aqueles embates, né, mas é sempre muito construtivo também. Então, isso é fundamental. E outra coisa que a gente tem desde o início, assim, o princípio, assim, da gente, que a gente come tudo aquilo que a gente produz. O Rômulo fala sempre isso, e é muito isso. Então, a gente vai lá, a gente tá no dia a dia, a gente vai sentindo uma necessidade. Pô, a gente tava em negociações com clientes e tudo mais. Cara, tu precisa de um CRM, né? Tu precisa estar organizando, porque não é assim para tu fechar uma venda. Tem todo um acompanhamento. Pô, vamos fazer então também, porque precisa. Então, a gente vai lá, desenvolve, a gente usa no nosso dia a dia e depois a gente coloca para os nossos beta testers testar aquela nova funcionalidade. A gente vai vendo que cara, tá facilitando muito a vida. Então, todas as ferramentas que a gente vai desenvolvendo, a gente testou também. A gente sabe da importância, da necessidade, e aí sim a gente desenvolve. E isso veio de uma forma muito natural, porque as nossas famílias são de pequenos empresários, pequenos prestadores de serviço. Então, a gente sempre sentiu na pele, como é muitas vezes um pai, uma mãe que quer chegar em casa, quer ter um lazer com a família, mas, poxa, tem que ficar emitindo nota que não emitiu durante o dia. Então, vai chegar 8h30, 9h da noite.
ou final de semana, às vezes não poder, porque, cara, se não tá na loja, não sabe como é que tá, e aí fica aflito, fica angustiado em casa, muitas vezes não pode curtir com a família. Então também veio desse lado, tipo, poxa, por que as coisas acontecem dessa forma? Então a questão de ser unificador nada mais é do que a gente pegar essa situação do pequeno, do médio empresário e tentar resolver. Tanto que a gente sempre teve um desafio muito grande na nossa comunicação, que é justamente explicar o que a gente faz. Porque na prática o que a gente faz é resolver as dores do pequeno e do médio comerciante. Só que beleza, só que agora vamos inverter a comunicação. Como que eu transformo isso em dizer qual que é o produto que eu vendo? E aí vira um baita de um desafio, que é uma das coisas que a gente também trabalhou muito aqui no Conectar, quer dizer, bom, a gente faz isso aqui, só que agora como que a gente transforma isso num nome de produto, numa explicação? Então a parte do matchmaking, esse contato com os lojistas foi muito legal, porque eles disseram, cara, não, eu entendo perfeitamente, talvez vocês colocando por esse caminho ou dizendo tais e tais palavras, pra gente vai fazer mais sentido. Isso é uma coisa que a gente notou bastante. A nossa assertividade na comunicação melhorou muito com essa imersão aqui. Porque o lojista confia muito no Sim de Lojas. Então, poxa, por mais que vá conversar no dia a dia, cara, não vai abrir o jogo, porque tem pouco tempo, daqui a pouco não sabe se não é algum tipo de esquema ou qualquer coisa assim. Até é super legal, por exemplo, até a atuação de Sim de Lojas colocando manual para não sofrer golpes. Então, o que acaba acontecendo? Tendo essa ponte, essa confiança, eles também nos ajudaram a melhorar, a polir a nossa comunicação. Porque eles diziam, cara, não, esse pessoal quer nos ajudar, o pessoal quer resolver o nosso problema, e daí acaba sendo um jogo de ganha-ganha. Né? Eles acabam ajudando a gente também a fazer coisas melhores e se comunicar melhor. Perfeito, top. Luísa, aí tem 2 pontos ali, ouvindo até a Fernanda falar um pouco do perfil complementares, né? Porque o Rômulo formado em engenharia elétrica, né? Então mais a parte da engenharia. E eu simpatizo porque, bom, sou da área da computação, fiz mestrado na área de qualidade de software, então também sou muito desse lado. Então, enquanto o Rômulo está lá, imagino, falando em números, né? Nós temos que medir para chegar num determinado resultado. A Fernanda deve estar lá. Vamos vender, galera! Vamos fazer vender. Mas isso que é o complementar, né? Dentro de um time, sócios complementares, times complementares que fazem esse sucesso. A gente vem acompanhando isso em algumas empresas, startups, né? Com certeza. E isso até em diversos programas, né, que a gente toca, assim, quando às vezes vem startups que são monofounders, assim, é só a pessoa. Eu tive uma ideia, criei um negócio e esse é o meu negócio e eu tenho pessoas que me apoiam, mas o negócio é meu, eu sou a única pessoa detentora, né, enfim, de ações, enfim, da empresa, do capital social. Então, esse é um ponto super importante, até quando se busca, né, através de investimentos, expansão do negócio. Bom, estou indo em busca de investimento, por quê? Porque eu entendi que o meu negócio ele é escalável, eu entendi que eu tenho potencial de alcançar muito mais clientes, só que para isso eu preciso contratar algumas pessoas ou expandir meu negócio, ter mais espaço na nuvem que seja. Então, alguns desses negócios acabam buscando investimento, seja através de aceleradoras, fundos de investimento, familiar, que seja, mas geralmente tu precisa provar, né? Por que a pessoa vai investir em mim e não vai investir o dinheiro numa renda fixa, por exemplo? Tem que provar que o meu retorno vai ser maior. E geralmente, quando se busca investimento, se tem mais chance de sucesso quando existe sim uma equipe complementar. Por quê? Porque, bom, eu sou a Luísa, eu tenho um negócio e a Luísa é de gestão de negócios, por exemplo. Legal. Só que eu trabalho com um produto digital, um produto que tem que ter alguém que desenvolva. Ah, mas aí então eu contratei agora aqui um colaborador que tá comigo, né, desenvolvendo. Tá, mas o que garante? Isso eu tô falando a visão muito do investidor, né? O que garante que essa pessoa não vai sair e aí tu vai ficar sem produto, né? Então, ou vendas, por exemplo. Ah, eu sou a pessoa de tecnologia. Legal, mas por que tu não traz alguém junto contigo que saiba vender ou que tenha essa pegada, né, de falar com o cliente? Por isso, por entender que são as pessoas que estão ali sócias desse negócio e que são as pessoas que vão dar tudo de si para que esse negócio desenvolva. Então, é muito ter essa fé de que eu faço parte, né, desse negócio. Então, se eu faço parte desse negócio, eu quero que esse negócio cresça porque eu vou crescer junto. Então, é isso que a gente fala muito. E aqui eu tô falando, né, de algumas visões, né? Fora que a gente sabe que, quando sim, tem equipes complementares, geralmente, né, os negócios se desenvolvem muito mais rápido. Por isso, porque tá todo mundo na mesma batida, né? Eu vou lá, eu tô no meu final de semana, mas eu tô pensando no meu negócio. Ah, não é o ideal? Claro que não. Mas eu sei que eu tô sempre preocupado com aquilo, né? Perfeito, perfeito. E esses pontos, assim, eles são muito importantes no sentido também de
de entender mais esse contexto assim, empresarial, os desafios que a startup também, ou a empresa, ela vem enfrentando. Ainda mais um modelo de negócio como o de vocês, o da Mark, que tem ele trabalha exatamente na questão também de metrificação, dados e união de vários canais que muitas vezes são complexos de unificar isso, né? Então, a gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe, linkei já no início ali, a questão da integração. Integração é uma coisa que é chato porque lá do outro lado o cara mudou a versão da API, mudou a tecnologia, então tu tem que se adaptar àquela determinada mudança. Então, um player de peso que entra para resolver e solucionar esse problema de forma a unificar os dados, olha, eu acho que é o que o Cássio mais quer lá da LemonGo, tá? Porque é um modelo assim que dá para depois a gente tratar esses dados e trazer um pouco disso, né? E eu gostaria de saber um pouco das estratégias, já que vocês trabalham bastante com esses números, as estratégias que têm sido mais eficazes para atrair novos clientes para a plataforma, onde esses clientes estão situados e também como vocês ajudam de fato lá, o que vocês têm visto de experiência assim, para compartilhar com o pessoal do varejo que está nos ouvindo? Assim, sem dúvida nenhuma, agora a gente está muito na onda, no movimento de tudo que se gerou aqui no Conectar Acelera. Então, a gente está num contato bem próximo com todos os lojistas daqui, o que é fundamental para a gente, né? E principalmente porque antes a gente tinha muito mais clientes em outros estados, o que dificultava essa proximidade, né, com os clientes. E a gente, desde o início, a gente apostou muito em uns sistemas para incentivar esses clientes que naturalmente já indicam para outros clientes, né? Porque é uma comunidade, todo mundo é próximo. Boca a boca, né? O ecossistema empreendedor, startupeiro, não é todo mundo próximo? Os comerciantes também são. Então, quando eles vão, testam, funciona, estão dando resultado, cara, eles vão indicar para os outros colegas. Então, isso sempre foi muito um motor muito forte, assim, para a Mark. E agora, principalmente, essas conexões que a gente gerou aqui, né? Que o nosso foco sempre foi, cara, fazer o melhor produto que tem. Porque é aquela coisa boa a gente recomenda, né? Coisa boa a gente passa adiante, porque no final do dia, por mais que tenha concorrência no comércio, tenha concorrência num shopping, tá todo mundo junto, querendo entregar os melhores produtos para os clientes. Por exemplo, época de Natal, todo mundo num shopping, né? Por mais que esteja concorrendo entre si pela atenção, todo mundo quer que o shopping como um todo tenha um maior volume de vendas, né? Então, a nossa proposta é muito nesse sentido, é formar os canais, seja de indicação. Agora a gente também é parceiro oficial da FEComércio, na parte de produtos digitais. Então, a gente está trabalhando muito, como que a gente faz a melhor forma para esses comerciantes entrarem para a Mark? Porque tem vários esforços, não é só colocar o produto na mão do cliente, não é só o sistema estar na loja, mas tem a parte da educação, não só do empresário, porque ele passa a ter muitos recursos novos para trabalhar, mas também do time dele para performar melhor. Então, é todo esse leque que a gente está trabalhando para que, um comerciante consiga indicar para o outro, porque ele resolveu o problema dele, e também instituições como FEComércio, Lojas, agências de publicidade e outras instituições de educação possam mostrar, cara, tudo isso que eu estou te mostrando de estratégia, de possibilidade de negócios, por aqui vocês conseguem fazer mais fácil e colocar em prática antes. Então, nossa dedicação está 100% nesse tipo de canal. Que bacana, né? A gente vê esses movimentos, né, bastante, né, Luísa, no sentido de algumas startups, e muito acertada da Mark está próxima do varejo, tipo Conectar Hub, que atende, tem os lojistas muito próximo, o FEComércio agora também tu cita. Então, esses movimentos de startups que estão chegando dentro de um ecossistema enfim, que vai ter mais vantagem, vai ter mais conexão, né, em cima disso é o que move. Eu venho percebendo bastante esse movimento aqui na cidade, dentro desse sentido, né? Com certeza. Isso a gente percebe também quando são programas com verticais definidas, tipo o Conectar Acelera, vertical de varejo. Claro, dentro do programa nós tínhamos alguns desafios que os lojistas trouxeram. Quando a gente trabalha em outros programas com grandes empresas, acontece de grandes empresas nos contratarem para rodar os programas de aceleração. Geralmente nesses, tipo Conectar Acelera ou de grandes empresas, as startups que se inscrevem são sim startups já maduras. E a gente vê até no funil de seleção, é muito difícil vir uma startup que está assim, tive uma ideia, vou me inscrever. Não, assim, geralmente eles procuram outro tipo de programa.
E justamente é porque quer fechar negócio. Então, assim, vários, assim, de indústrias das startups que se inscrevem, qual é o teu objetivo? Porque a gente sempre faz, né? O primeiro dia, né, de encontro presencial, que a gente chama de kick-off, pé na porta, enfim, que seja que é o start do programa, a gente faz essa pergunta: qual é o objetivo da tua startup que tu traz para o programa? O que tu gostaria de que fosse solucionado ou, pelo menos, né, andasse? Então, geralmente, quando são com grandes empresas, processo de vendas, né, funil de vendas. E a gente sabe que quando a gente fala, né, de um modelo de negócio B2B Enterprise, né, que ou seja, tu é um negócio e tu tá vendendo para outro negócio, né, para outra empresa, e quando geralmente são empresas grandes, a demanda é vendas, eu quero encurtar meu processo de vendas, e aí eu tô participando do programa porque eu já quero ter essa conversa mais acertada, né? E quando são aqui, no caso, né, com sindicato e com lojistas, o próprio FEComércio, dentre outros, justamente a ter acesso a essa carteira de clientes, né? Seja para vender ou seja para se aproximar e entender se o que tu está fazendo de fato está fazendo sentido, né? Sim, e linko muito com o ponto até como o Rômulo falou antes, né? Que ele teve até uma parte do programa, se enfatizou a parte do desafio de vender, de fato, o Omnichannel, que é difícil de tu explicar isso pro varejo, né? Lá na ponta. E o Conectar Hub, o varejo em si, se a gente for parar e pensar, ele faz isso há muito tempo. Eles fazem negócio antes da gente nascer, né, cara? Então, eles fazem muito eles têm essa noção mais clara, assim, da solução, que foi, no caso aqui da Mark, foi uma solução que foi aplicada lá e já está dando resultados em várias outras lojas. E com relação às metas futuras, assim, o que vocês estão planejando aí pro ano que vem, né? Estamos gravando esse episódio aqui em dezembro de 2023, né? Mas o pessoal já está começando a fazer alguns planinhos aí para 2024. Então, até então, no último que a gente gravou depois do Demo Day, eu comentei que a gente estava no desafio com as adquirentes, né? As integrações com as maquininhas. Então, até tinha chamado a atenção ali do Banrisul, mas já tá tudo certo. Uhul! Tudo certo. Boa. Então, a gente já superou, assim, essa questão. Já conseguimos estar a Mark tá em todas as maquininhas aí. Então, esse já foi... que é muito louco, né? Startup, inovação, tudo acontece muito rápido. Passou um mês, já mudou tudo. Então, essa parte já foi, né? Já foi... superada, exatamente. A gente tá muito feliz que deu, né, exatamente no tempo que a gente precisava, né, para esse ano, para começar 2024 com tudo. E aí, em 2024, vai ter a questão também de agora, os nossos clientes, né, os lojistas, a gente consegue gerar automaticamente, a partir do site dele, já o aplicativo da loja. Nossa, então, isso já vai ser uma evolução bem grande, assim, para rapidamente já gerar o aplicativo. E aí, as notificações, em vez de ser simplesmente no WhatsApp, também vai estar no aplicativo, né? Aquelas automações para trazer o cliente para a loja de novo, em fazer esses incentivos, tudo automatizado, claro, né? E o Romulo, se quiser comentar mais desses nossos próximos passos. Então, hoje os nossos dois principais, digamos, pontos de trabalho são justamente que, as maquininhas da loja estejam diretamente conectadas com o sistema, porque não precisa ficar digitando o preço de novo, sabe se o pagamento caiu, não caiu, já consegue pegar ali o CPF da pessoa não só para colocar na nota, mas também para já lançar no programa de fidelidade, já mostrar para o cliente, depois que ele, na própria maquininha Smart, aquela tela grande, bonita, que ele pode ver, quantos pontos que ele tem, ou qual que é o cashback que ele tem, e até já colocar ali um feedback do tipo, cara, como é que foi meu atendimento, né? Então, colocar essas facilidades no dia a dia, não só do lojista, mas também do cliente. Ele tendo o aplicativo da loja no celular, vai receber as notificações conforme o interesse dele. Daqui a pouco, choveu aqui no centro, o pessoal pode lançar uma promoção na hora ali, pode lançar algum benefício para fazer a compra, seja pelo online, né? Porque muitas vezes o e-commerce, ele não... Obviamente, fazer o e-commerce bem feito é como se fosse uma nova unidade da loja. Mas o e-commerce também pode ser só um canal de atendimento da loja, né? Então, trazer essas facilidades para o dia a dia, né? Porque, até aproveitando que a Luísa falou antes da questão de fazer a venda, né? Nesse ecossistema, até colocaria um pouco diferente, que o grande valor que tem não é fazer a venda, não é fazer a conexão. É se entender melhor sobre os problemas e os desafios e melhorar a comunicação. Porque daí a venda é decorrência disso. Então, a gente conseguindo, entender ao máximo os desafios dos lojistas, né? Até, inclusive, a gente está agora com uma brincadeira nova na Mark. O pessoal que acessar a nossa rede social pode clicar no link da bio, tem o SOS Mark. Então, a gente quer que, conte os desafios, conte os problemas, conte os perrengues, né?
e que daí depois a gente possa estar melhorando o dia a dia de vocês, né? Então, peço que quem quiser participe, aí seja o lojista, seja alguém do time, né? Traga esse feedback, esse relato pra gente. A gente promete que não vai contar nada para ninguém e se der coisa boa, depois a gente também tem um benefício legal. E vai resolver, hein? Com certeza. Então, é justamente ter esse canal. Porque se as pessoas... Se alguém resolve o problema que o outro tem, os dois se entendem, sai negócio. Sai negócio. Então, a gente vê por esse caminho. Então, 2024, a gente quer melhorar a nossa comunicação. A gente quer saber mais problemas que os lojistas e que os comerciantes têm para cada vez a nossa solução ser a melhor e tá simplificando o dia a dia para ter mais tempo porque se faz melhor. Que é justamente atender bem o cliente, fazer a curadoria de produtos, né? E trabalhar a marca, que hoje é o maior ativo que uma empresa pode ter. Ah, perfeito. E quanto é importante isso que ele falou, né? Melhorar a marca, que é o melhor dos ativos que uma empresa pode ter. Cara, a marca, ela leva um peso muito grande com relação à credibilidade, com relação a olhar a marca ali e você já... Nossa, aquela marca ali, não só eu conheço ela muito pelo bem, já comprei lá, deu certo, já me ajuda a determinada situação e muito que a Fernanda falou, do indicar, né? Então, eu conheço aqui já faço a indicação para outro. Isso daí a gente também vem percebendo. E justamente nesse modelo também de startup, de ir lá e buscar já fazer uma alteração, já entender a dor que ele tem, aquele lojista, para eu já propor algo para solucionar a dor. Porque no fim é isso, né? Todo mundo ganha. Eu consigo ajudar ele, a marca ali solucionou aquele problema, eu consigo indicar para uma outra pessoa que eu também tenho aquela solução. É isso que a gente vem acompanhando bastante, né? Exatamente. E eu até estava pensando, né, nessa questão de marca, né? Se eu sou uma lojista, eu tô começando, tenho uma loja, como é que eu vou saber que eu tô no estágio de contratar a marca para o meu negócio ou não? Qual é o requisito mínimo que eu preciso ter para saber? Porque às vezes a gente entra no site e, claro, a gente quer deixar a comunicação cada vez mais fluida. Mas às vezes entra, olha, nossa, tem tantas coisas, mas isso não é para mim. Então, assim, ainda nessa fala, né, da comunicação, como é que eu sei que é para mim? O que eu preciso ter? Que tipo de negócio? Excelente. Tamanho mínimo? Se sou só eu? Preciso ter algum colaborador? A gente sempre atendeu de tudo quanto é tamanho, né? A gente foi resolvendo problemas de empresários, de empreendedores. E realmente, tu entra lá e diz, nossa, tem tudo isso. Sim, tem várias coisas. Tipo, nem preciso, né? Mas é um Lego, cara. Tu vai ir construindo conforme vai crescendo o teu negócio. Então, uma das ferramentas que ajuda bastante é uma calculadora que a gente tem pra... Tu vai colocando, né? Tu vai testando ali no próprio site qual que é teu modelo de negócio, qual que é teu momento, e ele vai te indicando. Então, a gente aposta muito em calculadoras, né? O Romulo é engenheiro, ele números. traz sempre para tu conseguir conduzir e entender qual que é o modelo, o que fecha mais para mim. E a gente não trava ninguém com contrato, nem nada assim. Então, tu pode contratar, quando tu tem um plano com algumas funcionalidades, o e-commerce já tem toda essa questão da extensão do WhatsApp, então tu consegue usar todas as ferramentas, porque a gente sabe, tu tem uma loja menor, tu vai usar o e-commerce, mas tu precisa do WhatsApp também. Então, depois eu vi que, na verdade, eu quero testar com um influenciador. Bom, tu pode ir lá simplesmente, facilmente ativar essa funcionalidade, contratar isso e tu vai dar já todo um up no teu negócio, né? E até aquela questão no sentido, poxa, quando eu sei que é a hora de eu migrar? Porque assim, cara, você está começando um negócio, está começando uma marca, é muito difícil que tenha acertado de primeira. Então, poxa, vai ter que testar com o cliente, vai ter que testar produto. Esse não é o momento ainda de ir para a marca, porque, poxa, tem várias soluções gratuitas legais no mercado que vão fazer um trabalho mais simples. Obviamente, não vão trazer todas as soluções, as automações, mas vão quebrar o galho por início. Enquanto tu tá te entendendo ainda com aquilo que tu tá falando, porque um dos pontos que a gente sempre alerta ali pros lojistas, a gente até brinca, tipo, às vezes tô perdendo venda, mas beleza. Aquele cliente, quando vier pra marca, ele vai estar 100% satisfeito, né? Não precisa vir se não é o momento. Porque, cara, não adianta tu te comprometer todo o teu caixa contratando o sistema, comprando um monte de produto ficando no estoque, e tu não tem verba pro resto, né? Com certeza. E o lojista, né, o comerciante, ele entende muito bem quando o sistema está travancando ele. Porque ele vai passar muito tempo emitindo nota fiscal que não precisava, ou está tendo que responder qualquer código de rastreio. Então, quem sente assim, cara, meu sistema não me atende, não é porque eu ainda não me entendi. É porque, poxa, eu conheço meu cliente, eu já tenho clientes, né? A gente tem empresas de mais de 60 anos que estão migrando para a marca. Então, poxa,
No momento que o comerciante, o empresário entende assim, cara, o meu sistema tá me deixando na mão, ou eu tô fazendo muita coisa manualmente que eu não deveria estar fazendo, aí é a hora de vir para a marca. Legal. Bastante coisa, Ótima né? Que resposta. legal. E essa parte da personalização eu achei fantástico. Eu vou ativando isso conforme... eu quero o WhatsApp. Ativo outra coisa. Já vou ativando. E então é uma plataforma que me permite crescer. Exatamente. Muito bom. Que episódio, hein? Nossa senhora, Tu tem vê? muita coisa bacana, né? A gente falou muito sobre o Omnichannel, falou sobre unificação, falou muito sobre como que o marketing, assim, ele consegue ajudar bastante, assim, nesse ponto. Metrificação de dados também, como o Rômulo trouxe. Tem muita coisa bacana por aqui, hein? Show de bola. Chegando... Agora, mas infelizmente, né? A gente já tá com um bom número aí já de minutos. Eu queria entrar mais no modelo final, mensagem e livro. Vai lá, quer começar, Fernanda? Eu sou um cara que não gosta muito de livros de negócios, né? Porque eu acho que muitas vezes eles deveriam ser só um artigo, né? 4, 5 páginas e depois, né? Acabou. Mas, o cara é números, não adianta. Me identifico. Então, às vezes, eu acho que os livros eles ficam muito prolixos. Mas tem um livro que eu li há um tempo, mas eu acho que ele ainda é pouco difundido, que se chama Range. Ele é de um autor que se chama David Epstein, que ele fala assim, por que os generalistas se dão bem no mundo especializado? Porque muitas vezes o que acontece, né? Basicamente, ele diz que tem 2 tipos de ambiente. O ambiente organizado, que é como uma partida de xadrez, que tudo começa com as mesmas peças, nas mesmas posições e com as mesmas regras. E o mundo caótico, como é o do comércio, porque daqui a pouco cada um está fazendo uma promoção, tá tendo promoções em outros lugares, está tendo venda da China, está tendo tudo que é coisa acontecendo. Então ele diz, poxa, o cara que é generalista e ele já tem vivências de diversas áreas, quando as coisas estão caóticas ele se dá bem, porque ele consegue interpretar a outra pessoa, seja do time, seja o cliente, tomar as melhores decisões, ele tem jogo de cintura para aquilo que acontece daqui a pouco. Poxa, não vou conseguir competir no preço de uma coisa que vem da China, mas cara, eu entrego no mesmo dia. Então é um livro que eu acho que é muito atual, né? Por mais que, lógico, ele seja recente, mas tudo muda tão rápido. Acho que é uma leitura essencial aí para qualquer comerciante, que é o ambiente mais caótico e mais rápido que existe. Assim, livros são fundamentais, com toda certeza, né? Mas eu acho que muitas vezes o comerciante, ele não tem tempo. Ele tá correndo porque ele abre a loja, ele fecha a loja, ele faz tudo e ele divide esse tempo com a família também. Então, claro, vai vir as férias aí, siga a orientação do Rômulo, lê esse livro, é muito bom mesmo. Mas algo que ajuda muito e é prático, tu consegue lavar uma louça, tu consegue fechar a loja, tu consegue fazer tudo, escuta podcast. Escuta os 2 podcasts que a gente tem aqui no Sim de Lojas, né, do Conectar Hub. Varejo de movimento e pode conectar. Exatamente, porque traz de fato, tu tá começando teu negócio ou já tá há um tempinho, vai vir o pessoal da gangue, né, veio aqui, então, tipo, vem diversos lojistas, o Klein, enfim, e tu vai aprender com eles, aprender com quem vive exatamente aquilo que tu vive, já passou por aquele momento inicial e tá tendo diversos desafios. Então, até, tipo, o café com lojistas que tem aqui, todos os eventos que se promovem aqui, é uma chance de tu não conseguir vir no evento, porque às vezes tu tava correndo e era final do dia, não deu. Escuta o podcast dele. Porque tu consegue fazer todas as coisas que tu tem que fazer e aprender muito, ter vários insights com uma pessoa que realmente teve aquela vivência. Então, eu realmente recomendaria, a gente escuta todos, né? Todos os podcasts. E com certeza, para os comerciantes, vai ser muito legal escutar isso. E eles vão conseguir colocar isso no dia a dia, na rotina, sem pesar. Perfeito. Nossa, super em linha com a Fê. Até no episódio anterior eu indiquei um livro, né? Mas eu pensei, não, nesse eu acho que de fato é podcast, porque é isso, né? Às vezes tu tá fazendo, não vou dizer contagem de estoque, mas às vezes tu tá fazendo uma tarefa que é um pouco mais operacional e sim, tu consegue prestar atenção em algo que tu esteja ouvindo. Então, justamente os 2 podcasts aqui, né, do Sim de Lojas é uma super indicação. E tem muitos outros, tem muito podcast de varejo. Eu mesma, quando vou em busca de pessoas para mentorar as startups, mentores, mentoras, eu adoro, eu sou super stalker, eu sempre pesquiso eu uso muito, enfim, um streamer específico, coloco o nome da pessoa e pesquiso o que tem de podcast. E tem muito podcast muito bacana de varejo. A própria Numeric também tem alguns que fazem com alguns dos clientes nossos, então é super legal porque tu entende as dores e os desafios que as pessoas passam naquele momento. E geralmente o podcast é um momento de kimono aberto, né? É um momento onde tu fala, é um momento de descontração, então é uma conversa que talvez a gente nunca vá ter com essas pessoas, sabe? Ou quiçá, claro que todos queremos, né? E eu acho que
outra mensagem final, assim, que eu gosto muito de falar, é de fato de aproveitar, né? O Rômulo até falou da referência que o Cindy Lojas é e o impacto que o Cindy Lojas aqui de Porto Alegre traz para os lojistas. Então, sim, se aproxime sendo você uma pessoa associada ou não associada, porque sim, a própria Conectar, né? O Hub e o Cindy Lojas fazem também ações para quem não são pessoas, né, que não são associadas, mas por ter acesso a essas iniciativas, essas pessoas, esses empreendedores, esses mentores, que talvez não fosse ter ou que fosse demorar muito. Eu entendo muito o sindicato como um catalisador de muitos processos, assim como o Conectar Acelera, acho que também foi um catalisador para muitos processos, uns sim, uns não. Então, a minha dica é, de fato, se conectar a instituições que vêm fazendo e que o acesso e o conteúdo, ele não é caro. E, por vezes, até é gratuito. Então, acho que é um pouco isso, assim, buscar o que já tem por aí. Ah, e tem muita coisa, né? Tem muita coisa legal. E, inclusive, nossa, eu quero agradecer muito o Rômulo, né? A Fernanda, o Mark, né? Como que é o site lá de vocês mesmo? É o Mark, tá? Nosso robozinho, nosso mascote. Até, inclusive, Mark, não sei se vocês sabem, é o primeiro computador da história, Mark. Ah, sim. E também Mark Marketing, né? A gente sabe que tecnologia e marketing tá casadinha. Junto. E o nosso site é oimark.com.br. Oi, Mark. Oimark. E o nosso Insta é @oimark. @oimark. Coisa boa, bacana. Tem que seguir lá, tem que entender um pouquinho mais, tem que entrar em contato. Tem muita coisa bacana ali. Logo na cara do site, vocês já vão ver bastante coisa bacana ali pra gente já iniciar o seu negócio. É isso, né? Beleza. Pessoal, quero agradecer muito mais uma vez, então, a participação Fernanda e Rômulo para apresentar um pouquinho mais da Mark, falar um pouquinho mais de como que é os desafios que estão encontrando por aí e tudo mais. Agradecer também a Luísa, né, que boa, é o segundo episódio aí que ela me acompanha aí, né? Acho que foi bem uma conversa bem legal, né, com ambas, inclusive, mas essa aqui foi bem de peso também. Foi bem de peso. Obrigada, gente, pela participação e pelo convite. Show. Agradecer também a nossa audiência maravilhosa aí, agradecer o Conectar Hub, né, por oferecer esse episódio, o Pode Conectar. Lembrando que a gente fica aqui na Rua dos Andradas, 1234, 15º andar aqui em Porto Alegre. Um lugar muito bacana e vocês vêm muito pra cá, né, Fernanda e Rômulo? Estamos sempre por aqui, afinal, o coração do comércio, né, Legal. gente? E convido também para os lojistas, né, pessoal que talvez fique aqui no bairro, venha conhecer, venha conectar com essas pessoas, com essas startups, tirar um tempinho ali, quando possível, de vir aqui, respirar novos ares, vir visitar, tomar um cafezinho. Isso é muito bacana. E lembrando que as conexões é algo que é daí que aparece negócios, daí a gente vê crescimento, uma questão mais orgânica assim, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado e valeu! Valeu, gente. Valeu, gente. Nada.